Amanhã nasceu em São Paulo com aquela claridade leitosa que filtra entre prédios e árvores retorcidas, um brilho tímido antes do sol bater com força no asfalto. Kaká tinha saído cedo, como sempre fazia quando o calendário lhe permitia ficar alguns dias em casa. Tinha treino leve mais tarde com um grupo de jovens no Centro Esportivo Comunitário da Zona Sul, um daqueles compromissos que ele preservava como quem preserva um hábito de fé. Aquecer, brincar, orientar, escutar. Era sua forma de manter o pé no chão, lembrar que o futebol, no fim, sempre começava num campinho de terra, numa bola empoeirada e no riso de quem arrisca um drible. No rádio do carro, uma voz animada lia as notícias matinais, alternando de forma quase coreografada entre política, trânsito e campanhas de solidariedade. Não chamou atenção de imediato, tantas campanhas se multiplicavam em tempos difíceis. Só que, no meio de dados, números e menções a enchentes recentes no Nordeste, o locutor pronunciou com ênfase o nome dele. E segue a campanha do Instituto Luz do Amanhã, em parceria com o astro Kaká, arrecadando doações para famílias atingidas em... A frase dissolveu quando ele girou o volume. Um arrepio, não de vaidade, mas de estranhamento. Parceria com quem? Ele estacionou por um instante em frente a uma padaria que abria as portas, respirou e deixou o rádio continuar. O locutor repetiu o nome, como uma trilha que o ouvido não consegue largar. O resto da mensagem colou na memória. QR Code nas redes, contas oficiais, vídeos de agradecimento e a promessa de transparência total. Havia ali uma cadência tão profissional, tão segura, que a desconfiança quase pareceu o exagero de quem anda sempre armado contra o uso indevido da própria imagem. Talvez eu tenha perdido algo, pensou, desligando o motor. Não seria a primeira vez que alguma proposta de parceria travada por assessores e consultorias em nome da largura do impacto social escapava do seu radar momentaneamente. Ao entrar na padaria, o cheiro pesado de pão na chapa e café recém-passado afrouxou a atenção. Cumprimentou o balconista, pegou um café, encostou no balcão estreito de mármore. Com um reflexo que não era de hoje, abriu o celular. As mensagens não marcadas desde a madrugada formavam um mosaico. Havia corações, orações, fotos de crianças treinando com a camisa 22. Misturadas a isso, menções repetidas a uma campanha que ele não reconhecia. Uma seguidora a agradecer pela iniciativa linda, outro marcando o perfil oficial dele ao lado do tal Instituto Luz do Amanhã. Um terceiro pedindo confirmação do número de Pix, porque meu pai quer doar, Deus abençoe. Quanto mais ele deslizava o dedo, mais os recortes surgiam. Um banner com a foto dele sorrindo, mãos em gesto de oração. O slogan Kaká com o Nordeste, letras grandes, e um QR Code preto e branco que parecia pulsar do outro lado da tela como um farol falso. Kaká fechou as mensagens e abriu a conversa com Daniel, seu assessor de longa data. Você viu isso? Escreveu. Não esperou a resposta. Entrou no perfil verificado do tal instituto. Surgiu na sua frente uma grade impecável, vídeos curtos de supostas entregas, um texto bem redigido sobre missão e valores, uma bio que mencionava parceria com grandes nomes do esporte e tagueava o perfil dele. Tinha link para o portal de transparência, botão doar agora, depoimentos emocionados de pessoas que apareciam borradas, vozes distorcidas, tudo cuidadosamente editado. Ele pousou o café no balcão e voltou a encarar o celular como quem encara uma curva escura. Se isso for sério, por que não chegou para mim? Se fosse farsa, por que era tudo tão bem montado? O sino da porta tilintou. Uma senhora entrou com um saquinho de leite e troco contado, pediu um pingado caprichado e, ao se virar, reconheceu Kaká. O susto gentil, o sorriso que iluminou a manhã. Os Deus te abençoe, meu filho. Tudo veio no pacote conhecido. Ele respondeu com a doçura habitual. Tirou uma foto rápida a pedido da netinha no celular. Ia se despedir quando a senhora, cuidadosa, perguntou. É verdade aquela campanha? Meu filho, o pessoal do bairro tá juntando as moedinhas para doar. Dizem que é do seu instituto. Que campanha, dona? O tom saiu neutro, vigilante. Uma do seu nome. Apareceu um folheto no mural da igreja, com a sua foto. A gente vai fazer uma rifa para ajudar. O café perdeu o gosto na hora. Ele agradeceu, prometeu ver direitinho.
e voltou para o carro com um ruído velho no peito, desses que lembram que a reputação é uma ponte pendurada no vento, um cabo arrebentado e tudo desaba. A resposta do Daniel chegou enquanto ele ligava o motor. Também acordei com isso. Não é nosso. Nenhum contrato, nenhuma conversa. Estou ligando para a equipe jurídica. Logo em seguida, outra mensagem. Tem gente cobrando recibo e nota de uma entrega em Itaquera que não existiu. Estão marcando a gente. Kaká fechou os olhos por um segundo, como quem pede discernimento. Ele sabia do preço de cada gesto público e sabia, também, do preço de cada silêncio. O mundo das redes transformava boatos em matéria, e matéria em convicção. Se era falso, algumas horas de inércia seriam gasolina no incêndio. Se era verdadeiro, e Daniel estava enganado, havia outra espécie de risco, o de desmontar, sem querer, o esforço genuíno de quem estava ajudando. Chegou ao centro esportivo ainda com esse zumbido inquieto. O portão azul, as través improvisadas e os meninos apinhados na arquibancada baixa compunham uma cena que o colocava no eixo. O coordenador, um professor magro de bigode fino, veio com um abraço e um comentário sobre o calor que já prometia. No intervalo do aquecimento, uma adolescente com coque desfeito se aproximou para tirar uma foto. Obrigada por ajudar a comunidade com aquela campanha. Kaká, disse, simples, sincera, antes de correr de volta pro grupo. Ele ainda estava com o celular na mão quando o coordenador soprou ao seu ouvido. Vai ter uma ação grande no fim de semana, tão dizendo que é sua. O pessoal está animado. Se for verdade, dá um toque, a gente organiza melhor a quadra. Ele sorriu de volta, um sorriso que tentava não vazar preocupação. Eu te aviso, respondeu, e sentiu o peso de cada sílaba. Depois do treino, já no vestiário, as mensagens se multiplicavam. Um jornalista que ele respeitava perguntava se havia nota oficial. Um líder comunitário de Diadema agradecia a doação que estava a caminho. Dos estados, um amigo mandava um print de um grupo de WhatsApp com um flyer do suposto mutirão, logo e foto dele. Pix com um nome de fantasia. Confere, irmão, escreveu o amigo. Na sequência, mais uma influenciadora conhecida da Zona Leste tinha postado nos stories que o Kaká está com a gente, bora ajudar. Ele digitou, apagou, digitou de novo. Não responder rápido era pecado no Tribunal das Timelines. Responder no impulso era pecado maior. No caminho de volta para casa, estacionou num posto para abastecer. Enquanto o frentista levantava a mangueira, ele circulou pelo mini-mercado ao lado, distraído, quando um painel improvisado de anúncios comunitários chamou sua atenção. Cursos, concertos de eletrodoméstico, quartos para alugar e, entre eles, um papel em cores com seu rosto e letras que gritavam: Kaká pelo Nordeste, doe agora. Havia grampos torcidos segurando o papel, o QR Code ao canto direito, o número de uma conta e o carimbo do tal Instituto Luz do Amanhã. A imagem dele era conhecida, uma foto de uma antiga campanha, o sorriso e o olhar de quem pousa para um gesto bonito. Ele aproximou o celular e fez uma foto. O frentista, percebendo, comentou: bonita sua iniciativa, meu parceiro. A galera aqui do posto já doou. Valeu, respondeu, com a garganta áspera. Não sabia se corrigia, se investigava ali, se arrancava o papel. O instinto gritou para não fazer nada em público. Não ainda. No apartamento, a sala mergulhada num silêncio que o barulho da cidade não alcançava, ele espalhou sobre a mesa de jantar o arsenal que o celular entregava. Abriu o perfil do Instituto de novo e percorreu as postagens com mais atenção. Os vídeos, uma mão entregando uma cesta básica cujo rótulo não mostrava de onde vinha, vozes filtradas com fundo musical emotivo, legendas cronometradas para segurar o olhar. Em um post específico, alguém agradecia ao craque que não esquece do povo, mas a cena era genérica, caixas entrando num carro sem identificação. No site, os textos eram caprichados, mas com um tom que lhe pareceu estranho, como quem imita as palavras certas sem entender de verdade a dor que descreve. Ainda assim, era uma estranheza sutil. Quem não tivesse olhos treinados ou não convivesse com ações reais de doação passaria batido. Daniel ligou por vídeo.
A imagem dele apareceu com olheiras e a camisa amarrotada. Tô com a equipe jurídica. Não tem registro de parceria. Nada. O CNPJ deles é de uma associação criada há pouco tempo. Difícil saber quem tá por trás só com consulta pública. Pedi para checarem mais a fundo. Já chegaram relatos estranhos. Um cara de Itaquera disse que doou R$100 ontem e hoje pediu recibo. Não responderam. Uma senhora do Brás falou que prometeram entrega de cobertores e sumiram. Por outro lado, tem influencer desavisado divulgando, jornalista replicando. Se a gente peitar de cara e for mal entendido, vira manchete. Kaká desautoriza a campanha em meio a enchentes. Se a gente ficar mudo, legítima. É delicado. E o rádio? Perguntou Kaká. Provavelmente pegaram o release desse instituto e leram. O pessoal dos programas de manhã recebe muita coisa. Já acionei 2 apresentadores para corrigirem se for o caso, mas precisam de base. Base? Ele repetiu, baixo. Olhou para o flyer do posto. Ampliou a foto. Na base do cartaz, um número de telefone de WhatsApp para voluntariado. Acima, um selo quadrado que imitava um verificado. Na bio do perfil, uma frase: transparência e amor ao próximo. O pacote perfeito. A tarde escorreu em ligações e pequenos silêncios. Ele conversou com Luana, uma advogada serena que o acompanhava em contratos de imagem. A gente precisa montar um dossiê com tudo que está público. Prints, links, datas, ela disse. Sem acusar agora, mas mantendo tudo guardado. O mínimo movimento tem que ser cirúrgico. A favor da população, sempre. E a favor da verdade, antes de tudo. Kaká assentiu. A palavra verdade tinha um brilho particular quando atravessava sua cabeça. Não era só um conceito bonito de microfone. Era um compromisso íntimo, desses que se faz com Deus antes de qualquer plateia. Ele pensou nas vezes em que participou de campanhas reais, nos bastidores que exigiam logística pesada, prestação de contas, reuniões com ONGs sérias, o cuidado de não transformar a dor em espetáculo. O mundo estava cada vez mais ansioso por histórias redondas, e isso abria portas para narrativas que imitam o bem como quem imita uma assinatura. O traço é semelhante, mas a alma está ausente. No fim da tarde, os sussurros digitais tinham virado vozes. Um portal mediano publicara uma nota. Instituto anuncia parceria com Kaká para socorrer vítimas. A foto que ilustrava a matéria era antiga, mas o leitor médio não distinguiria. Embaixo, comentários: meu ídolo é diferenciado, bora ajudar, deixei minha doação. Misturados entre os elogios, os primeiros alertas: alguém confirmou se é oficial. Não vejo nada no perfil dele. Cadê a prestação de contas? O algoritmo convertia a fé das pessoas em combustível para a engrenagem. No início da noite, antes do jantar, ele desceu com um boné e uma máscara simples para caminhar algumas quadras. Era um hábito: andar, ouvir a cidade, lembrar do peso e do perfume dos bairros. Passou em frente a uma igreja evangélica. No mural, outro flyer colado com fita larga. Na esquina, um carro de som tocava uma vinheta exaltando parceria com astros do esporte. Em uma banca de jornal, 2 adolescentes discutiam se o Pix era esse ou aquele. Meu tio já mandou, disse um. O do grupo do bairro é outro, retrucou o amigo. Essa multiplicação de versões acendeu um alarme interno. Se já havia variações do suposto número oficial, o fio da meada não seria curto. Ele voltou para casa com passos longos e a cabeça fervendo. No elevador, encostou a nuca no aço frio por um instante, como quem pede trégua ao dia. A cozinha estava acesa, e o cheiro de alho no azeite lhe trouxe lembranças do jantar de família na infância, quando a mãe fazia o sinal da cruz antes de servir. Sentou-se à mesa com um prato simples, mas a fome tinha ficado lá fora. O celular vibrou com uma mensagem de voz que, por algum motivo, ele abriu de imediato. Era de um pastor que conhecia de ações comunitárias antigas, a voz cansada, mas firme. Filho, estão usando seu nome aqui no bairro. O povo acredita. Se for verdade, me perdoa a desconfiança. Se não for, me diz como proceder, porque já tem irmão vendendo doce para doar. Kaká deixou o garfo quieto, olhou para a janela e sentiu algo se comprimir dentro do peito.
O problema, ele sabia, não era só defender o seu nome. Era proteger a fé das pessoas que caminham na linha fina entre a esperança e o cansaço. Quando a boa-fé é traída, não é só o dinheiro que se perde. Perde-se, sobretudo, o impulso de acreditar de novo. Enquanto a noite amadurecia lá fora, ele começou a organizar os prints num arquivo. Capturas do perfil, do site, das matérias, dos flyers. Nomeou pastas, numerou evidências com data e hora. Daniel enviou um planinho provisório, uma nota curta, sem alarde, dizendo que qualquer ação social realizada por ele seria comunicada pelos canais oficiais e que toda doação deveria ser sempre feita com cautela. Luana sugeriu aguardar algumas horas até ter mais informação. Se eles forem oportunistas de ocasião, podem desistir diante do primeiro sinal de escrutínio. Se forem uma estrutura mais articulada, vão dobrar a aposta. Precisamos ver qual é. O relógio marcou 10h30 quando o telefone tocou outra vez. Era a jornalista Ana, especialista em pautas de impacto social, alguém que ele respeitava. Eu recebi o release desse instituto. Tô desconfiada. Tem números inflados, relatos sem detalhes e um excesso de adjetivo. Você confirma a parceria? Não tenho nada com eles, respondeu, direto. Se publicar algo, peço só prudência. Tem muita gente de boa fé envolvida. Quero entender melhor antes de qualquer pronunciamento. Mas não é parceria nossa. Ana fez um som de concordância do outro lado. Vou apurar por aqui também. Se eu encontrar algo concreto, te aviso. E, independente disso, é importante orientar o público sobre checar fontes antes de doar. A dor virou mercado. A ligação se encerrou deixando no ar uma mistura de alívio e urgência. Havia agora uma pequena rede de gente atenta, mas a maré do engano não recua fácil quando encontra terreno fértil. Ele abriu mais uma vez o site do Instituto. Um detalhe, quase um tropeço, chamou a atenção. Num dos textos, a equipe dizia: nossa meta é entregar milhares de cestas básicas neste fim de semana em 3 cidades diferentes, mas a galeria mostrava sempre o mesmo depósito, o mesmo ângulo, o mesmo carrinho de mão ao fundo. Eram imagens costuradas para parecerem muitas, como aqueles filmes que repetem figurantes quando o orçamento aperta. Não era ainda a prova da fraude, mas era um cheiro. Antes de dormir, ajoelhou no banco da janela, como fazia quando o excesso de ruído do mundo precisava de uma parede de silêncio. Oração não era mágica por atalho, era direção. Pediu risco onde fosse preciso e proteção para quem não tinha de onde tirar. Pediu também serenidade, o tipo de serenidade que permite dar o passo exato na hora certa. O celular vibrou de leve em cima da mesa de cabeceira. Era uma última mensagem do Daniel. A equipe jurídica acha que o melhor é não acusar publicamente ainda. Vamos consolidar tudo. A Ana disse que vai checar também. Fica tranquilo. Ele deixou o aparelho virado para baixo. Tranquilo, não estava, mas estava alinhado. A suspeita deixará de ser ruído e se tornará uma linha clara desenhada na sua mente. Ele sabia, com a intuição de quem já viveu grandes jogos, que o placar ainda estava no começo e que cada movimento precisava ser pensado, sem entradas violentas, sem cartazes em punho, sem histeria. Lá fora, a cidade seguiu seu balé, buzinas, risos, sirenes, passos e, no meio disso, alguns cartazes com seu rosto grudados em postes, algumas vozes dizendo seu nome em tom de gratidão, alguns números piscando na tela convidando ao gesto generoso. Enquanto o sono vinha, uma frase pousou nele como um lembrete: a bondade é um fio de ouro, e aquilo que se rompe, se não for remendado com cuidado, vira cicatriz grossa. Havia muita gente pendurada nesse fio. Ei! Se alguém estava cortando seus pedaços para fazer comércio, ele não poderia fingir que não via. Virou de lado, encarou o teto e pensou na menina do centro esportivo, no senhor do bairro que doara R$100, na senhora do braço, na irmã que vendia doce para doar. Viu, por um segundo, o mapa do Brasil com pequenos pontos de luz. Cada ponto um coração que acredita. E então, não como decisão anunciada, mas como uma promessa íntima que brota de dentro sem pedir aplauso, soube que a manhã seguinte o encontraria trabalhando por esforços. A noite fechou-se mansa, e com ela um capítulo que não queria parecer
Kaká adormeceu com a imagem do Flier no painel da banca, do QR Code que piscava como isca num anzol. Amanhã seria dia de olhar mais de perto os nós dessa rede, sem barulho, sem holofote, porque havia algo ali que não cheirava a bem. E quando o cheiro não é de bem, por mais que a embalagem sorria, é sinal de que a verdade pede passagem. A manhã seguinte chegou como se tivesse sido anunciada por um sino invisível dentro da cabeça de Kaká. Ele acordou cedo, antes mesmo do alarme, com aquela sensação de que o tempo não podia ser desperdiçado. A lembrança do Flier colado no painel do posto, as mensagens da senhora da igreja, os vídeos forjados nas redes sociais, tudo se embaralhava na mente como um quebra-cabeças sem moldura. E havia também a oração da noite anterior, que ecoava dentro dele como uma ordem silenciosa. Não basta suspeitar, é preciso ver com os próprios olhos. Enquanto o sol tingia o céu de laranja sobre os prédios de São Paulo, ele vestiu um boné simples, calça jeans gasta e uma camisa polo sem marcas. Era o tipo de roupa que o ajudava a circular sem chamar atenção. No espelho, testou o disfarce. Óculos de aro escuro, barba rala que deixará crescer nos últimos dias. Nada de jogador famoso, nada de astro internacional. Apenas mais um homem comum entre tantos. No café da manhã, mal tocou no pão. A mente já estava na rua, no rastro que precisava seguir. Mandou uma mensagem curta para Daniel. Vou dar uma olhada pessoalmente. Te aviso. Sabia que o assessor protestaria, mas preferiu não abrir espaço para discussão. A investigação começou pelos próprios anúncios espalhados. Voltou ao posto de gasolina da noite anterior. O Flier ainda estava lá, colado com fita, mas ao lado agora havia outro cartaz, o mesmo layout, apenas com a data de um suposto evento. Mutirão de entrega neste sábado, quadro da Vila Esperança. Kaká fotografou, agradeceu discretamente ao frentista e seguiu. No caminho, avistou mais cópias em pontos de ônibus, murais de igreja, muros improvisados de comércios pequenos. A multiplicação era quase matemática. Cada esquina parecia carregar uma nova propaganda. Ele parou em frente a uma banca de jornal, onde dois homens comentavam. Dizem que o Kaká vai aparecer nesse evento. Falou um, com brilho nos olhos. Ah, se for mesmo, vai encher. Respondeu o outro. Kaká baixou a cabeça, respirou fundo e seguiu em frente. O nome dele estava virando moeda, e a cada esquina a fraude ganhava musculatura. O número do WhatsApp que aparecia no Flier foi o próximo passo. Ele criou uma conta nova, com nome fictício e foto genérica, e enviou uma mensagem. Quero ser voluntário. Como faço? A resposta veio rápida, quase ensaiada. Seja bem-vindo à família Luz do Amanhã. Precisamos de pessoas como você. Venha ao nosso encontro hoje às 19 horas, Rua das Acácias 324. Vamos organizar os grupos para um grande evento. Um endereço, uma hora marcada. O coração de Kaká acelerou. Era a primeira pista concreta. Às 19 horas, já sem a luz forte do sol, ele chegou à Rua das Acácias. O local era um galpão simples, paredes pichadas por fora, mas por dentro havia movimento intenso. Mesas com pilhas de papéis, jovens com camisetas estampadas com o logo do suposto instituto, caixas de papelão empilhadas em um canto. À primeira vista, parecia legítimo. Kaká entrou devagar, tentando não chamar atenção. Uma moça de cabelo cacheado recebeu com um sorriso. Você é o novo voluntário. Seja bem-vindo. Pode assinar aqui. Ele assinou com o nome falso e recebeu um crachá improvisado. No quadro branco ao fundo, lia-se em letras grandes: Meta, arrecadar 100 mil até sábado. Um homem de terno barato e voz firme assumiu a liderança da reunião. Era o tal doutor Marcelo, como todos chamavam. Ele falava com eloquência, citando frases sobre solidariedade, sobre como o povo confia nos grandes nomes e como essa campanha já tem garantido o apoio de Kaká. Cada vez que ouvia seu nome, Kaká sentia o sangue ferver, mas manteve o rosto impassível. Enquanto o líder discursava, um rapaz ao lado cochichou. Cara, você acredita que já conseguimos mais de 50 mil só de Pix? E ainda nem fizemos o evento. Kaká fingiu espanto. Sério, mas já entregaram alguma coisa? O rapaz deu de ombros.
Ainda não. Eles disseram que a entrega é sábado, mas até agora só vi a gente imprimir cartas e organizar lista de doadores. A confirmação caiu como pedra no estômago. O dinheiro já corria, mas nada chegava às mãos de quem precisava. No intervalo, Kaká fingiu ir ao banheiro. Aproveitou para explorar discretamente. Viu caixas empilhadas, mas ao abrir uma delas, encontrou apenas pacotes de papel picado para encher volume. Em outra, garrafas de água baratas, nada parecido com cestas básicas ou mantimentos que o Instituto alardeava nas redes. Fotografou tudo com cuidado. De repente, ouviu passos. Escondeu o celular no bolso e fechou a caixa. A moça dos cachos apareceu. Tá tudo bem? Sim, só estava procurando o banheiro. Improvisou. Ela sorriu e o conduziu até a porta certa. Por dentro, Kaká respirava fundo para manter o disfarce. De volta ao salão, decidiu puxar a conversa com o tal doutor Marcelo. Impressionante o tamanho da campanha, disse, em tom neutro. E como vocês conseguiram parceria com o Kaká? O homem sorriu largo, olhos brilhando de falsa confiança. Meu amigo, a imagem do craque abre portas. A gente só precisa mostrar ao povo que ele está conosco e pronto. Quem vai duvidar? Kaká mordeu o lábio por dentro, engolindo a raiva. Então ele participa ativamente. Claro, claro. Marcelo desviou o olhar. Mas não se preocupe, ele prefere não aparecer agora. É mais estratégico. A mentira estava escancarada. Quando a reunião terminou, os voluntários saíram animados, falando sobre o mutirão do sábado. Kaká caminhava para a porta quando ouviu sua falsa identidade ser chamada. Ei, João, o nome que usará no cadastro. Você pode ficar mais um minuto. Era Marcelo, que se aproximou com um sorriso ensaiado. Vi que você é esperto, observador. Gostaria de te colocar em uma equipe especial. Kaká respondeu com cautela. Claro, no que puder ajudar. O homem lhe entregou uma pasta com alguns papéis. Dentro, listas de doadores, valores e contatos. Cuida disso com atenção, disse Marcelo. É ouro. Kaká agradeceu e saiu. O coração batia acelerado. Agora tinha em mãos uma prova concreta. Nomes, valores, rastros que poderiam expor toda a farsa. De volta ao carro, estacionado a 2 quadras, ele abriu a pasta sob a luz fraca do poste. Nomes de pessoas comuns, valores altos e pequenos, todos misturados. Muitos devotos, gente humilde acreditando que estavam ajudando. Era como ver o mapa da boa-fé sendo explorada. Fechou os olhos por um instante, lembrando da menina que venderia doces para doar, do pastor preocupado, dos torcedores que confiavam nele. Não podia permitir que isso continuasse. Mas também sabia que, se denunciasse sem preparo, poderia ser acusado de difamar, ou até mesmo de ter relação com o estupro. Precisava ser estratégico. Precisava continuar disfarçado, mergulhar mais fundo, até que não houvesse dúvida possível. Com o celular em mãos, gravou uma nota para si mesmo. Seguir a trilha. Observar sábado. Conseguir prova definitiva. Não agir por impulso. Partiu dali com a certeza de que o jogo tinha começado de verdade. Não era mais uma suspeita vaga. Era um esquema articulado, usando seu nome como escudo. E ele, que já aprenderá em campo a virar jogos difíceis, sabia que a partida agora era contra o engano. A noite de São Paulo engoliu, enquanto o carro seguia pelas avenidas largas. Kaká, atrás do volante, sentia a tensão misturada com uma centelha de determinação. O inimigo ainda não sabia, mas estava sendo observado de perto. O próximo passo seria decisivo. E no silêncio daquela noite, Kaká jurou a si mesmo: a verdade não ficaria nas sombras. A sexta-feira se arrastava como uma maratona para Kaká. O dia seguinte seria o tal grande mutirão anunciado em cartazes, vídeos e grupos de WhatsApp. Cada minuto que passava parecia apertar mais o nó em seu peito. Ele sabia que não podia esperar que a verdade surgisse sozinha. O esquema estava armado para atingir seu auge no sábado, quando milhares de pessoas, acreditando no seu nome, depositariam ainda mais fé e dinheiro nas mãos do falso instituto. Na mesa de casa, espalhou as provas que havia conseguido, os papéis com nomes e valores de doações,
As fotos das caixas vazias cheias de papel picado, os vídeos com cortes mal feitos. Tudo aquilo formava um mosaico grotesco de falsidade. Mas ainda não era suficiente. Para a polícia, para a imprensa, para o povo, precisava de uma prova incontestável. Algo que mostrasse, sem espaço para dúvidas, que o Instituto Luz do Amanhã era uma farsa comandada pelo tal Dr. Marcelo. Respirando fundo, decidiu que teria de se aproximar ainda mais. O risco era grande, mas o silêncio seria pior. Naquela noite, voltou ao galpão da Rua das Acácias. O disfarce permanecia. Boné, óculos, barba rala. Desta vez, entrou mais cedo, antes da reunião oficial começar. Disse a um dos rapazes que viera ajudar com a montagem do evento. Ninguém desconfiou. Dentro do galpão, a movimentação era intensa. Jovens colavam cartazes em pranchas de madeira, alguns montavam caixas cenográficas, outros organizavam listas de supostos beneficiários. No canto, Marcelo, com seu terno amarrotado, coordenava tudo com ares de maestro. Falava alto, gesticulava, sorria para as câmeras de celulares que gravavam pequenos trechos para as redes sociais. Lembrem-se, amanhã vamos mostrar ao Brasil inteiro que somos os maiores. O povo vai acreditar porque o nome de Kaká abre portas. A cada vez que pronunciava o nome, a raiva de Kaká latejava. Ele se aproximou discretamente de um grupo que manuseava envelopes. Observou. Eram recheados de papéis impressos, parecendo recibos. Ao espiar mais de perto, percebeu que muitos estavam em branco, prontos para serem preenchidos conforme a necessidade. Esses recibos são para quê? Arriscou perguntar. Um voluntário respondeu sem pensar. Para mostrar transparência. Ué, se alguém cobrar, a gente preenche na hora. O estômago de Kaká se revirou. Ali estava a prova viva da farsa. Durante um intervalo, Marcelo o chamou de lado. João, não é? Disse, com aquele sorriso falso. Vi que você é observador. Precisamos de gente assim. Pode contar comigo, respondeu Kaká, mantendo a voz firme, mas humilde. Marcelo colocou a mão em seu ombro. Amanhã você vai me ajudar na parte mais importante, cuidar do dinheiro vivo. Muitos vão doar na hora. Precisamos de alguém de confiança para transportar até o cofre. Kaká disfarçou o espanto. Aquilo era um presente. Teria acesso direto à engrenagem financeira. Mas também era um risco enorme. Se fosse descoberto, não teria como se explicar. Claro, será uma honra, respondeu. Mais tarde, quando a reunião terminou e os voluntários começaram a sair, Marcelo convidou para um encontro privado no escritório improvisado ao fundo do galpão. Lá dentro, havia uma mesa de madeira velha, uma garrafa de uísque pela metade e uma pilha de envelopes. Marcelo acendeu um cigarro e falou com um ar de superioridade. Você sabe por que essa operação funciona, João? Porque a gente sabe explorar a fé das pessoas. Todo mundo ama o Kaká. Ele é limpo, tem imagem de santo. Então, se colocamos a cara dele nos cartazes, quem vai duvidar? Deu uma tragada profunda. O povo quer acreditar. Kaká manteve a calma, mas por dentro sentia o sangue ferver. E o próprio Kaká, ele sabe disso? Perguntou, arriscando. Marcelo riu alto, uma gargalhada cínica. Claro que não. Esse bobão nem imagina. E mesmo que soubesse, não poderia fazer nada. Nós somos muitos, espalhados em vários bairros. Ele pode até tentar nos derrubar, mas sempre vai parecer perseguição. O povo está do nosso lado. Essas palavras ecoaram como uma afronta. A cada segundo, ficava mais claro. Não era um erro isolado, mas um esquema calculado para sugar a boa-fé de gente humilde. Kaká, sem demonstrar, posicionou discretamente o celular no bolso com a câmera gravando. Cada frase de Marcelo se tornava munição para a verdade. De repente, a porta se abriu com violência. Um dos rapazes entrou apressado. Doutor, tem um cara suspeito rondando o galpão. Parece estar tirando fotos. Marcelo fechou a cara. Vamos ver isso. Antes de sair, olhou fixamente para Kaká. João, fica aqui. Cuida das pastas. Se for algum bisbilhoteiro, vamos resolver do nosso jeito. Kaká assentiu, mas por dentro o coração martelava.
E se descobrissem as fotos que ele mesmo tirara no dia anterior? E se o tal suspeito fosse apenas um morador curioso e acabasse sofrendo nas mãos daquele grupo? Ele aproveitou os minutos sozinho para fotografar mais documentos. As listas de doadores mostravam quantias astronômicas. Havia doações de 5, 10, 20 mil reais. Gente rica, influenciada pela imagem dele, acreditando estar fazendo um bem. Quando Marcelo voltou, trazia no rosto um sorriso satisfeito. Falso alarme. Só o moleque com o celular. Levamos o aparelho para conferir. Não tinha nada. Mas é bom ficar de olho. Enquanto Marcelo falava, um dos homens entrou no escritório com uma pasta diferente. Doutor, olha só. Abriu e mostrou um jornal impresso. Na capa, uma nota curta. Kaká alerta seguidores. Campanhas oficiais serão sempre divulgadas em seus canais. Atenção a falsos institutos. Era a nota que Daniel e a advogada haviam soltado discretamente. Marcelo franziu a testa. Esse jogador está querendo atrapalhar. Mas não tem problema. Quanto mais ele negar, mais o povo vai achar que é humildade. Vai parecer que ele quer fazer o bem em segredo. Virou-se para Kaká. Não é genial? Kaká forçou um sorriso. Mas o perigo se aproximava. Se alguém o associasse àquela nota, poderia ser desmascarado. Na madrugada, já quase todos tinham ido embora, Marcelo se aproximou de Kaká novamente. João, você me parece diferente. De onde você veio mesmo? Quem te indicou? O coração de Kaká disparou. O olhar do golpista era penetrante, como se tentasse ler a alma dele. Um amigo da igreja falou. Respondeu, com calma estudada. Disse que vocês estavam precisando de gente. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos, depois soltou uma gargalhada. A fé traz muita gente pra cá. Tomara que você não seja mais um curioso. Porque, se for, não costuma acabar bem. As palavras pairaram no ar como ameaça. De volta ao carro, já de madrugada, Kaká respirou fundo. Estava exausto, mas tinha em mãos gravações, fotos, documentos. Ainda assim, sabia que precisava do golpe final, flagrar o esquema no próprio evento do sábado. Era a única forma de mostrar ao povo, à imprensa e às autoridades a extensão da farsa. O risco de ser descoberto aumentava a cada passo. Marcelo já desconfiava. A linha era tênue, mas Kaká sabia que não podia recuar. Se fugisse agora, o povo continuaria enganado. Olhou para o celular, onde a gravação ainda estava salva, e sussurrou para si mesmo. Amanhã, a verdade vem à tona. E assim, com o coração pulsando entre medo e determinação, Kaká se preparou para o confronto final. O sábado amanheceu abafado em São Paulo. O céu parecia carregar uma tensão parecida com a que batia dentro do peito de Kaká. Era o dia do tal mutirão prometido pelo Instituto Luz do Amanhã. E, segundo os cartazes espalhados pela cidade, centenas de famílias esperavam receber cestas básicas, roupas e cobertores. Na realidade, como Kaká já sabia, não havia nada além de encenações, caixas vazias e recibos forjados. Na noite anterior, ele mal dormia. Passará horas revisando as gravações feitas no galpão, escutando repetidamente a voz de Marcelo vangloriando-se de enganar as pessoas. O sorriso cínico, a gargalhada debochada, as frases de que o povo quer acreditar, e nós damos a eles uma mentira bonita. Tudo isso o feria como uma punhalada. Mas, ao mesmo tempo, era o combustível de que precisava. No bolso, o celular estava carregado com os vídeos, áudios e fotos. Na mochila, a pasta com os documentos que receberá como voluntário. O plano era simples e arriscado. Acompanhar de dentro todo o teatro do mutirão, coletar mais provas e, no momento certo, revelar a farsa. O evento aconteceria em uma quadra esportiva da Vila Esperança, periferia da Zona Leste. Quando Kaká chegou, ainda disfarçado, o local já estava lotado. Famílias inteiras aguardavam sob o sol. Muitas traziam crianças nos braços, sacolas vazias esperando serem preenchidas. Havia música alta tocando em caixas de som, bandeirinhas coloridas penduradas e jovens com camisetas do instituto recebendo inscrições. Nos muros, cartazes enormes estampavam o rosto sorridente de Kaká com a frase: "Ele não esquece de você".
Cada vez que olhava para aquelas imagens, o craque sentia um aperto no peito. Não era orgulho, era vergonha de ver seu nome manipulado daquela forma. O povo acreditava. Pessoas humildes, que talvez tivessem doado suas últimas economias, agora estavam ali, confiantes de que receberiam ajuda. Era essa fé pura que tornava o golpe tão cruel.